Há algo no seu banheiro que Kathryn Kuhlman descobriu antes de morrer. Algo que ela nunca contou para ninguém. Era 1975. A mulher que comovia multidões, que via milagres acontecerem diante de seus olhos, estava sozinha. Sozinha diante de um espelho comum, em um banheiro comum, segurando algo que mudaria tudo para sempre. Uma caneta. Você já reparou como é estranho se olhar no espelho quando está completamente só? Não para se arrumar, não para verificar para a aparência. Apenas olhar, como se estivesse vendo outra pessoa. Alguém que conhece todos os seus segredos, mas que permanece em silêncio. Kathryn sabia disso. Ela entendia que existe algo no reflexo que vai além da imagem. Algo que poucos ousam explorar. Naquela noite de 1975, ela fez algo que parecia simples, mas que carregava um poder que ela própria não esperava. Pegou uma caneta e escreveu no espelho do banheiro. Não uma oração qualquer. Um salmo específico. O Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A tinta escura contrastava com o vidro frio. As palavras pareciam flutuar entre sua imagem e ela mesma. Como se existissem em uma dimensão que não era nem completamente física, nem completamente espiritual. E então, algo aconteceu. Você sabe aquele momento em que você sente que não está mais sozinho, mesmo estando? Quando o ar fica mais denso, quando o silêncio se torna quase palpável. Foi exatamente isso que Kathryn experimentou naquele instante. Mas não foi uma presença externa que ela sentiu. Foi algo muito mais perturbador. Foi como se ela estivesse vendo a si mesma pela primeira vez. Realmente vendo. Não a mulher que subia no palco. Não a pregadora que as pessoas conheciam, mas a pessoa que Deus viu quando a formou. A escrita no espelho começou a fazer sentido de uma forma que ela nunca imaginou. Cada letra refletia não apenas luz, mas intenção. Cada palavra se tornava uma ponte entre quem ela pensava que era e quem ela realmente era destinada a ser. Existe uma razão pela qual ela nunca contou essa história publicamente. Porque o que aconteceu depois foi íntimo demais, poderoso demais para ser compartilhado com multidões. Era algo que precisava ser descoberto individualmente, em momentos de completa solidão e rendição. Mas hoje eu vou te contar o que ela descobriu. Quando você escreve palavras sagradas no espelho, você não está apenas deixando uma mensagem. Você está criando um ponto de encontro. Um lugar onde sua imagem física encontra sua realidade espiritual. Onde o que você vê encontra o que Deus vê. Kathryn percebeu que o espelho se tornou uma janela. Não para outro lugar, mas para uma versão mais profunda de si mesma. Uma versão que carregava dons que ela nem sabia que possuía. Uma versão que estava conectada com algo muito maior do que ela jamais imaginou. Você já se perguntou por que tantas culturas antigas consideravam espelhos como portais sagrados? Por que alguns acreditavam que refletir podia revelar verdades ocultas? Kathryn descobriu que eles não estavam errados. Eles apenas não sabiam como usar essa ferramenta corretamente. A chave não estava apenas em olhar o reflexo. A chave estava em escrever sobre o reflexo. Em declarar verdades divinas diretamente sobre sua própria imagem. Em fazer com que cada vez que você se olhasse, você visse não apenas carne e osso, mas propósito e destino. Durante 3 semanas, Kathryn manteve aquelas palavras escritas no espelho de seu banheiro. 3 semanas em que algo extraordinário começou a acontecer. Não apenas em seus cultos. Isso todo mundo via, mas em sua vida pessoal. Em seus momentos íntimos com Deus, em sua compreensão de quem ela realmente era. As pessoas começaram a notar uma diferença. Havia uma autoridade nova em sua voz, uma clareza nova em suas orações, uma confiança que parecia vir de um lugar muito profundo, como se ela tivesse descoberto um segredo que a conectava diretamente com o coração de Deus. E ela havia descoberto. Mas aqui está a parte que vai te surpreender. O milagre não estava nas palavras que ela escreveu.
O milagre estava no que acontecia cada manhã quando ela se levantava, ia ao banheiro e se via refletida através daquelas palavras sagradas. Cada manhã, por 3 semanas, ela se lembrava de quem Deus disse que ela era antes mesmo de escovar os dentes. Antes de enfrentar o mundo, antes de lidar com pressões e expectativas, ela via sua identidade verdadeira declarada sobre sua própria imagem. Isso mudou tudo. Porque você vê, nós passamos a vida inteira olhando no espelho e vendo apenas o que está errado, o que precisa ser consertado, melhorado, escondido. Mas e se cada vez que você se olhasse, você visse uma declaração divina sobre quem você realmente é? E se, em vez de críticas e inseguranças, você se deparasse com verdades que Deus fala sobre você? Catherine descobriu que isso não era apenas inspiração, era transformação, era reprogramação espiritual, no nível mais íntimo possível. Pense nisso. Quantas vezes por dia você se olha no espelho? 5, 10, 15 vezes? Agora imagine-se, a cada uma dessas vezes, em vez de pensamentos automáticos de julgamento, você se deparasse com uma verdade bíblica sobre sua identidade. Imagine-se toda manhã, antes de qualquer pessoa te dizer quem você deveria ser ou como você deveria agir, você se lembrasse de como Deus te vê. É exatamente isso que acontece quando você escreve o salmo no espelho. Mas espere. Existe algo mais que Catherine descobriu. Algo que ela anotou em seu diário pessoal, mas que nunca compartilhou. Algo sobre o que acontece após a primeira semana de prática. Na segunda semana, ela começou a notar que as palavras no espelho pareciam diferentes. Não fisicamente. Ela sabia que era a mesma tinta, as mesmas letras, mas havia algo na forma como elas refletiam a luz, na forma como elas se posicionavam em relação à sua imagem. Era como se as palavras estivessem se tornando parte dela, como se elas não fossem mais apenas escritas sobre o vidro, mas inscritas em sua alma. E na terceira semana, aconteceu algo que ela nunca conseguiu explicar completamente. As palavras começaram a se mover, não literalmente. Ela não era uma pessoa propensa a alucinações ou misticismo exagerado. Mas havia uma vida naquelas palavras que ela não podia negar. Uma respiração, um pulso, uma presença que fazia com que cada vez que ela se olhasse, fosse como receber uma nova revelação sobre si mesma. Foi então que ela entendeu o que realmente estava acontecendo. O espelho não estava apenas refletindo sua imagem, estava refletindo sua alma. E as palavras sagradas escritas sobre ele estavam criando uma lente espiritual através da qual ela podia ver quem realmente era aos olhos de Deus. Cada manhã se tornava um encontro íntimo com sua verdadeira identidade. Cada olhar no espelho tornava-se uma confirmação divina de seu propósito. Cada reflexão, uma oração respondida. Mas eis o que Catherine Kuhlman descobriu. Algo que mudará para sempre sua perspectiva sobre essa prática. A transformação não ocorria apenas quando ela se olhava. A transformação acontecia porque, inconscientemente, ela começou a se ver como as palavras a descreviam. Durante todo o dia, em todas as situações, ela carregava a memória daquelas palavras refletidas em sua imagem. Quando alguém a criticava, ela se lembrava. De um modo terrível e tão maravilhoso, fui formada. Quando se sentia inadequada, via em sua mente aquelas palavras escritas sobre seu reflexo. Quando duvidava de seus dons, conectava-se com a verdade que via todas as manhãs. O espelho tornou-se uma âncora, um ponto de referência constante para sua verdadeira identidade. E aqui a história fica ainda mais interessante. Catherine decidiu ensinar essa prática a 3 pessoas muito próximas. Pessoas que passavam por momentos difíceis, que haviam perdido a confiança em si mesmas, que não conseguiam enxergar o propósito de Deus em suas vidas. Uma delas era uma mulher que havia perdido o marido e se sentia completamente perdida. Outra, um jovem pastor que duvidava de seu chamado. A terceira, uma senhora idosa que se achava inútil, sem propósito na vida.
Catherine orientou cada uma delas a escolher um salmo específico. Não qualquer salmo, mas aquele que Deus colocasse em seus corações. E escrevê-lo no espelho do banheiro. Ela pediu que fizessem isso por exatos 21 dias. O que aconteceu com essas 3 pessoas foi tão extraordinário que Catherine começou a entender que havia descoberto algo muito maior que uma simples prática espiritual. A mulher viúva, que havia passado meses sem conseguir orar, começou a ter sonhos proféticos na 2ª semana. O jovem pastor recebeu uma revelação sobre seu ministério, que mudou completamente sua abordagem e seu impacto. A senhora idosa descobriu um dom de intercessão que nem sabia que possuía. Mas o mais impressionante não eram os milagres externos. Era a transformação interna. Era a forma como cada uma delas começou a se enxergar. Era a confiança que brotava de dentro para fora. Era a paz que substituía a ansiedade. Era a clareza que dissolvia a confusão. Elas haviam descoberto o mesmo segredo que Catherine. Quando você declara verdades divinas sobre sua própria imagem, dia após dia, algo fundamental muda na forma como você existe no mundo. Você para de viver a partir das opiniões dos outros e começa a viver a partir da opinião de Deus sobre você. Você para de buscar validação externa e começa a acessar a validação que já está gravada em sua identidade espiritual. Você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como co-criador com Deus de sua própria realidade. Mas ainda há algo mais profundo que preciso lhe contar. Algo que Catherine descobriu ao final daqueles 21 dias e que mudou para sempre sua compreensão sobre identidade e propósito. No 21º dia, quando ela acordou e foi ao banheiro como todas as manhãs, algo estava diferente. As palavras ainda estavam lá, escritas com a mesma caneta, no mesmo lugar. Mas quando ela se olhou no espelho, ela não viu apenas seu reflexo com as palavras sobre ele. Ela viu as palavras como parte de seu reflexo, como se elas tivessem se tornado invisíveis a seus olhos físicos, mas completamente visíveis para sua alma. Como se tivessem sido absorvidas por sua identidade, de tal forma que agora eram inseparáveis de quem ela era. Foi nesse momento que ela entendeu o verdadeiro poder dessa prática. Não se tratava apenas de ler palavras inspiradoras todas as manhãs. Tratava-se de permitir que verdades divinas se tornassem tão parte de você, que você não conseguisse mais se ver sem elas. Tratava-se de reprogramar, no nível mais profundo possível, a forma como você se enxerga, de substituir as vozes de crítica e dúvida por declarações divinas sobre quem você realmente é. E aqui está, onde sua jornada começa. Porque o que vou lhe contar agora é exatamente como você pode experimentar essa mesma transformação. Como você pode descobrir, na intimidade do seu próprio banheiro, verdades sobre si mesmo que talvez nunca tenha imaginado. O primeiro passo é simples, mas não subestime sua importância. Você precisa escolher o versículo certo. Não um versículo que você acha bonito ou inspirador. O versículo que ressoa com aquilo que você mais precisa ouvir sobre si mesmo neste momento da sua vida. Catherine sempre dizia que Deus fala através da nossa necessidade mais profunda. Se você está se sentindo rejeitado, talvez seja o Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Se você duvida do seu propósito, pode ser Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Mas existe um versículo que Catherine descobriu ser universalmente transformador. O mesmo que ela usou naquela primeira experiência. Salmo 139:14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Por que este versículo? Porque ele ataca diretamente a raiz de quase todas as nossas inseguranças. A sensação de que não somos suficientes, de que algo está errado conosco, de que não merecemos as bênçãos que Deus tem para nós.
Quando você escreve essas palavras no espelho e as vê refletidas sobre sua imagem, algo acontece em seu subconsciente. Você para de ver defeitos e começa a ver design divino. Você para de ver problemas e começa a ver propósito. Agora, o segundo passo é crucial e a maioria das pessoas erra aqui. Não use qualquer caneta. Use uma caneta de tinta permanente, de cor escura, preta ou azul escuro. A tinta precisa contrastar claramente com o espelho para criar o impacto visual necessário. E aqui está o detalhe que poucos sabem. Escreva as palavras na altura dos seus olhos. Quando você se olha naturalmente no espelho, não muito alto, não muito baixo, exatamente onde seu olhar encontra seu reflexo automaticamente. Por quê? Porque assim, toda vez que você se olhar no espelho, e isso acontece dezenas de vezes por dia, sem você perceber, seu cérebro registrará subconscientemente essas palavras associadas à sua imagem. Catherine testou diferentes posições e descobriu que quando as palavras ficavam na altura dos olhos, a absorção emocional era 3 vezes mais intensa do que em qualquer outra posição. O terceiro passo é sobre timing. Não escreva as palavras durante o dia. Quando você está correndo ou distraído, escolha um momento de quietude, preferencialmente à noite, quando você pode estar realmente presente no que está fazendo. Antes de escrever, olhe para si mesmo no espelho por pelo menos 1 minuto. Apenas olhe. Veja a sua própria humanidade. Reconheça suas fragilidades, suas dúvidas, seus medos. Permita-se sentir o peso de ser quem você é neste momento. Então, lentamente, escreva cada palavra. Não como quem está simplesmente escrevendo uma frase, mas como quem está fazendo uma declaração profética sobre sua própria existência. Enquanto escreve, diga as palavras em voz alta. Deixe que elas saiam da sua boca e entrem pelos seus ouvidos, enquanto seus olhos veem sua mão escrevendo sobre seu reflexo. Você está criando uma experiência multissensorial que vai muito além da cognição normal. Agora vem a parte que separa esta prática de qualquer outro exercício de autoafirmação que você já tenha tentado durante os próximos 21 dias. E são exatamente 21 dias. Não 20, não 22. Toda manhã, antes de fazer qualquer outra coisa no banheiro, você vai se posicionar diante do espelho e ler aquelas palavras em voz alta, enquanto olha nos seus próprios olhos. Mas não leia como quem está recitando algo memorizado. Leia como quem está descobrindo uma verdade sobre si mesmo pela primeira vez. Deixe que as palavras te surpreendam, mesmo que você as tenha lido centenas de vezes. Aqui está o que vai começar a acontecer, baseado não apenas na experiência de Kathryn Kuhlman, mas nas centenas de pessoas que ela orientou silenciosamente ao longo dos anos. Na primeira semana, você vai se sentir meio bobo. Isso é normal. Sua mente racional vai tentar convencê-lo de que isso é apenas superstição ou pensamento positivo disfarçado. Ignore essa voz. Continue. Na segunda semana, algo vai mudar. Você vai começar a notar que quando as pessoas fazem comentários negativos sobre você, eles não grudam mais da mesma forma. É como se você tivesse desenvolvido uma camada protetora de verdade sobre sua identidade. Na terceira semana, a magia realmente acontece. Você vai começar a tomar decisões diferentes, pequenas no início. Talvez você não aceite mais ser tratado de forma desrespeitosa. Talvez você comece a se vestir de forma que reflita mais carinho consigo mesmo. Mas as decisões vão ficando maiores. Você pode se surpreender aplicando para aquele emprego que sempre achou que estava além das suas qualificações, ou tendo coragem de ter conversas difíceis que vinha evitando, ou simplesmente caminhando com mais confiança, porque algo dentro de você sabe, realmente sabe, que você foi terrível e maravilhosamente formado. Salmo 139, versículo 14. Kathryn Kuhlman documentou esse padrão centenas de vezes.
Ela chamava de o despertar da identidade verdadeira. É como se, ao declarar constantemente verdades divinas sobre si mesmo, você começasse a viver a partir dessas verdades, em vez de viver a partir das mentiras que o mundo te contou sobre quem você é. Mas existe um segredo dentro do segredo que preciso te contar. Após os 21 dias, não apague as palavras imediatamente. Deixe-as lá por mais uma semana. Mas agora, em vez de lê-las em voz alta, apenas olhe para elas em silêncio toda manhã. O que você vai descobrir é que as palavras se tornaram tão parte da sua autoconsciência que você não precisa mais lê-las para sentir seu poder. Elas se tornaram parte da forma como você se vê. E quando finalmente você apagar as palavras do espelho, e esse momento vai chegar naturalmente, você vai saber quando algo extraordinário vai acontecer. Você vai olhar para seu reflexo nu, sem palavras escritas sobre ele, e ainda assim vai ver aquelas verdades. Elas terão se tornado tão parte da sua identidade que nem mesmo um espelho limpo conseguirá apagá-las da sua percepção de si mesmo. Isso é o que Kathryn Kuhlman chamava de a absorção completa. É quando verdades divinas param de ser algo que você lê ou repete e se tornam algo que você é. Mas há ainda uma dimensão mais profunda dessa prática que ela descobriu e que poucos chegam a experimentar. Algumas pessoas, após completar os 21 dias, começam a receber o que ela chamava de palavras específicas. Não são mais versículos da Bíblia, mas frases que parecem vir diretamente do coração de Deus para suas situações específicas. Uma mulher recebeu: sua gentileza não é fraqueza, é o poder de Deus fluindo através de você. Um homem escreveu: suas cicatrizes são mapas do lugar onde Deus te reconstruiu. Uma jovem descobriu: sua sensibilidade é um dom profético que este mundo precisa. Essas palavras personalizadas têm um poder ainda maior, porque são específicas para a jornada única de cada pessoa. Elas revelam não apenas verdades universais sobre identidade, mas verdades particulares sobre o propósito individual de cada um. Kathryn Kuhlman acreditava que isso acontecia porque a prática dos 21 dias criava uma intimidade tão profunda com Deus que ele começava a sussurrar segredos pessoais diretamente na alma da pessoa. E aqui está onde tudo isso se conecta com algo muito maior do que autoestima ou confiança pessoal. Quando você realmente se vê da forma como Deus te vê, quando você internaliza verdades divinas sobre sua identidade, você se torna capaz de amar outras pessoas de uma forma completamente diferente. Você para de tentar provar seu valor através do que faz para os outros e começa a amar a partir de um lugar de abundância interior. Você para de buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar e começa a oferecê-las aquilo que Deus já colocou em você. Kathryn Kuhlman dizia que pessoas que completavam essa prática de forma genuína se tornavam espelhos humanos. Elas refletiam para outros a verdade sobre quem eles realmente eram, da mesma forma que haviam aprendido a ver essa verdade em si mesmas. Isso explica por que os cultos de Kathryn Kuhlman eram tão poderosos. Não era apenas unção ou dom espiritual. Era uma mulher que havia aprendido a se ver como Deus a via e que por isso conseguia ajudar outros a se verem da mesma forma. O espelho do banheiro havia se tornado uma escola de identidade divina. E o que ela aprendeu ali, ela levava para onde quer que fosse. Mas talvez a descoberta mais profunda de Kathryn Kuhlman tenha sido esta. Quando você se olha no espelho e vê verdades divinas sobre si mesmo, você não está apenas mudando sua autoestima. Você está entrando em acordo com a realidade espiritual sobre quem você sempre foi. Você não está criando uma nova identidade. Você está descobrindo sua identidade verdadeira. Aquela que sempre existiu no coração de Deus, mas que foi enterrada sob camadas de rejeição, crítica e mentiras. O espelho se torna um escavador. Cada dia que você olha para ele e declara verdades sobre si mesmo,
Você está removendo mais uma camada de falsidade e se aproximando mais da pessoa que Deus sempre soube que você era. E quando finalmente você chega a esse lugar, quando você consegue se olhar no espelho e ver não apenas carne e osso, mas propósito e destino, algo muda não apenas na sua vida, mas no impacto que você tem no mundo. Porque pessoas que sabem quem são, não precisam provar quem são. Pessoas que se veem como Deus as vê, não temem sonhar grande, não temem arriscar, não temem acreditar em milagres. Elas se tornam canais da graça divina na Terra, porque não lutam mais por amor. Elas sabem que já o possuem, já o carregam dentro de si. Então, enquanto você está aí, talvez se perguntando se tudo isso realmente funciona, se vale a pena o esforço, se é apenas mais uma técnica. Lembre-se disto. O mesmo Deus que formou Kathryn Kuhlman de maneira terrível e maravilhosa. Salmo 139, versículo 14. É o mesmo Deus que o formou. A mesma força que transformou uma mulher insegura em um instrumento de milagres está disponível para você. A única diferença entre você e ela pode ser um espelho, uma caneta e a coragem de se ver como Deus o vê, de se reconhecer na imensidão da sua criação. O espelho está te esperando, refletindo a sua essência mais profunda. As palavras anseiam por serem escritas. A sua história clama por ser revelada. Sua verdadeira identidade espera para ser descoberta. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Aquele pequeno movimento que pode mudar tudo. E lembrar que talvez a porta nunca tenha estado trancada. Talvez você apenas não tenha tido a coragem de girar a maçaneta, de se entregar à possibilidade do desconhecido, de abraçar a fé. Mas agora você conhece o segredo. Agora você tem a chave para o seu próprio despertar espiritual, para a sua jornada de autoconhecimento. O caminho se abre diante de você e a jornada começa agora.